Leitura da Bíblia, do dia 13 de novembro. O livro do profeta Ezequiel, capítulos 27 e 28, dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta lamentação sobre Tiro. Dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, tu dizes: Eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus limites. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus convéses de ciprestes de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã. Os teus bancos fizeram-nos de marfim engastado em pinho das ilhas dos quiteus. De linho fino bordado do Egito era a tua vela, para servir de estandarte. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram o teu toldo. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios foram em ti os teus calafates. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para trocar as tuas mercadorias. Os persas, os lídios e os de Pute se acharam em teu exército e eram teus homens de guerra. Escudos e capacetes penduraram em ti. Manifestaram a tua glória. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas torres. Penduravam os seus escudos nos teus muros em redor. Aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo, por causa da abundância de toda sorte de riquezas. Trocavam por tuas mercadorias prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque eram os teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togarma, em troca das tuas mercadorias, davam cavalos, ginetes e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas terras do mar eram o mercado das tuas manufaturas. Em troca, traziam dentes de marfim e madeira de ébano. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Por tuas mercadorias, eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias, trocavam o trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas, por causa da abundância de toda sorte de riquezas, dando em troca vinho de Elbon e lã de Saar. Também Dan e Javã de Uzal, pelas tuas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo, que assim entravam no teu comércio. Dedã negociava contigo com baixeiros para cavalgaduras. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço.
Negociavam contigo com cordeiros, carneiros e bodes. Nisto negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Raamá eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Quilmade, negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias, em pano de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para as tuas mercadorias, e te enriqueceste, e ficaste muito famosa no coração dos mares. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrou no coração dos mares. As tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, os calafates, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a multidão do povo que está no meio de ti, se afundarão no coração dos mares no dia da tua ruína. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão as praias. Todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e na cinza se revolverão. Far-se-ão calvos por tua causa, cingir-se-ão de pano de saco e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amargura e lamentação. Levantarão lamentações sobre ti no seu pranto. Lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro? Como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste a muitos povos. Com a multidão da tua riqueza e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrada nos mares, nas profundezas das águas se afundaram os teus negócios e toda a tua multidão no meio de ti. Todos os moradores das terras dos mares se espantam por tua causa. Os seus reis tremem sobremaneira e estão de rosto perturbado. Os mercadores dentre os povos assobiam contra ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Capítulo 28. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração, assim diz o Senhor Deus.
visto que estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer à cova e morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, pois não passas de homem e não és Deus, no poder do que te traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Sidão. Profetiza contra ela e dize: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Sidão, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas. E os traspassados cairão no meio dela, pela espada contra ela por todos os lados. E saberão que eu sou o Senhor. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem abrolho que cause dor entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus.
Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel, dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante as nações, então habitarão na terra que dei a meu servo, a Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. A Carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 40. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito,
para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Salmo 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios 27, versículos 15 e 16. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento. Seria pegar o óleo na mão.